A paz do Senhor, amados, é um prazer estar com vocês aqui para a gente poder compartilhar agora a nossa primeira aula do primeiro trimestre de 2024. Você vai reparar uma mudança muito grande em nossas aulas. Nós estamos com um quadro novo, com novas edições e uma nova proposta para você da EBD Online, para que você, no conforto da sua casa, possa aprender sobre as Escrituras e compreender melhor a pessoa de Jesus e ser edificado por meio da palavra de Deus. Nós estamos felizes por aquilo que Deus fez conosco nesse ano de 2023. A gente conseguiu alcançar muitas pessoas por meio da EBD. Nós tivemos mais de 120 mil acessos à nossa EBD online, nas mais de 10 classes que nós temos, desde o berçário maternal e até a classe dos adultos. Nós tivemos 300 mil acessos no nosso site, nos sermões expositivos que ficam disponíveis para você pesquisar, repregar em sua igreja. Nossa proposta é oferecer uma plataforma de conteúdo bíblico, especificamente da EBD, para que você possa usar na sua igreja. Nós estamos adiantando um domingo da nossa EBD, para que você possa usar esse material que você na sua igreja vai usar no próximo domingo. Por isso nós estamos no último domingo de dezembro, falando aqui sobre a primeira EBD de 2024, que é o primeiro trimestre de 2024 da CPAD, para que você possa desfrutar desse material, para ouvir, discutir e aprender e utilizar isso como recurso na sua igreja. Nós louvamos a Deus porque a EBD Online dá acesso a pessoas do mundo inteiro para que possam aprender sobre a palavra de Deus. Você é convidado a se inscrever no nosso canal Marcas do Evangelho no YouTube, a acessar o nosso site marcasdoevangelho.com.br. Você é convidado a conhecer a nossa Bíblia devocional do Robert McCheyne, que você pode adquirir através da editora Vem. Entre no nosso site, que lá tem um endereço direitinho para você poder adquirir essa Bíblia, que foi escrita por um grande homem de Deus. Nossa proposta é oferecer a você um conteúdo para a sua edificação espiritual. Amém? Queremos parabenizar você pelo ano 2023. Nós tivemos 98% de presença nas lições de 2023, isso nos 4 trimestres. Nós tivemos 98% de pessoas que estudaram a revista, né, e compartilharam seus vídeos. Nós tivemos mais de 1.000 visitantes participando da nossa EBD, de forma que os números foram extraordinários. Quero parabenizar as salas que ganharam seus selos, aos alunos que foram medalha de ouro, que conseguiram mandar mais de 95% das atividades, aos alunos que ganharam medalha de prata, que conseguiram realizar 90% das atividades da EBD, e aos alunos que ganharam medalha de bronze, que conseguiram efetivar 85% das atividades da EBD. Parabéns a você, Deus possa prosperar você. Você que vai ser bronze possa trabalhar para ser prata, você que foi prata possa trabalhar também para ser ouro, para que todos nós sejamos aprovados na maior escola do mundo, a escola dominical, a escola do Senhor. Nós vamos ouvir agora um testemunho de uma pessoa que descobriu a nossa EBD e tem sido muito abençoada por ela, para que você entenda e compreenda a dimensão de como importante a EBD Online pode ajudar as pessoas. Vamos ouvir então. Pai do Senhor, meus irmãos, me chamo José Hilton, moro aqui na Bahia. Hoje faz 21 dias que eu me converti, que eu voltei para os pés do Senhor, através, acompanhando os cultos, o dia domingo, a escolinha bíblica, online, sempre acompanhei os cultos. A escolinha bíblica sempre falava comigo, mas tinha vergonha de falar, que eu estava distanciado da presença do Senhor. Quero parabenizar a igreja, que esse projeto é bom, se levar a palavra de Deus para quem precisa. Quero agradecer muito a Deus mesmo, agradecer principalmente nosso irmão Jonathan, ele que foi foi a minha insistência para voltar para os pés do Senhor, ele que insistiu, sempre falava bom dia, falava do Senhor para mim, eu sempre acompanhava, mas só que porém que eu tinha vergonha. Deus tem uma grande obra na minha vida, na vida dele. Quero falar um pouco do meu testemunho. Deus me livrou, deu 2 livramentos de morte,
Depois, quando eu retornei para a igreja, o diabo tentou me matar, mas não conseguiu. Mas pela honra e a glória do Senhor, estou bem. Deus tirou aquele fardo, aquele pesado na minha vida. Perdi meu casamento, minha esposa saiu de casa. Perdi tudo, mas porém, só não perdi a minha fé em Deus. Deus abençoe vocês, meus irmãos. Muito obrigado mesmo por esse projeto, né? Que todo domingo tem aquela escola dominical online. Muito obrigado mesmo. Eu só tenho que agradecer a Deus e por ter colocado pessoas certas na minha vida, né? Nosso irmão Jonathan, muito obrigado mesmo. Deus abençoe ele. Muito obrigado mesmo, irmãos. A paz do Senhor Jesus, viu? Então vamos ouvir agora alguns testemunhos de irmãos que compartilharam o que acharam do trimestre que está se findando e o que eles esperam do próximo trimestre. Coisas maravilhosas e grandes expectativas com certeza estão por vir. Deus abençoe vocês. A paz do Senhor, irmãos. Meu nome é Sayonara e nosso semestre passado na EBD foi de muito aprendizado, que eu achei foi de muito aprendizado, muito conhecimento, né? Fomos de muito crescimento espiritual e de entendimento da palavra do Senhor. E o que eu estou com grande expectativa para o próximo semestre, de também crescer mais e mais com a palavra do Senhor, de ter entendimento dela, né? E crescer em maturidade, crescer em conhecimento. A paz do Senhor, irmãos. Aqui é o Diácono Wesley. E em relação ao trimestre, né, o último trimestre que nós tivemos da EBD, as aulas que falaram sobre missões, eu achei muito legal porque veio enfatizar assim, sobre como que deve ser a nossa vida como missionários, né? A gente conduzir a nossa vida, seja em casa, seja no trabalho, falar do amor de Cristo às pessoas. A gente pode fazer missões mesmo estando no nosso meio no qual a gente convive. Então, achei muito interessante essas aulas. Em relação ao próximo trimestre, que vai falar sobre o corpo de Cristo, eu tenho uma expectativa muito bacana, porque vai enfatizar a comunhão da igreja, né? Como que a gente deve se portar como corpo, como família de Cristo, né? Membros inseridos no corpo. Amém? Paz do Senhor, irmãos. Meu nome é Anderson e eu estou aqui, né, para contar um pouquinho da minha experiência, né, no último trimestre, né, das últimas aulas da IBD, que foi justamente sobre missões. E eu queria dizer que nós fomos muito edificados por esse tema, né, pelos assuntos, pelas aulas. Nós fomos exortados, né, aprendemos que nós devemos orar, nós devemos contribuir, também participar de missões. E isso foi uma bênção em nossas vidas. A paz do Senhor, irmãos. Meu nome é Rodrigo. Sou aluno da IBD, da Marca dos Evangelhos, e quero dizer para os irmãos que tenho grandes expectativas para o próximo trimestre. Na nossa nova revista da IBD, já estou com ela em mãos, né? O Corpo de Cristo. Então, eu tenho grandes expectativas em crescer, né, na graça, no conhecimento do Senhor, aprender mais sobre o corpo de Cristo, que é a igreja, né? Deus tem abençoado muito a sua igreja através desses ensinamentos, através da IBD, que é a maior escola do mundo. Louvado seja Deus. A paz do Senhor, irmãos. Eu sou a Elionai. E eu sou a Maquerla. Eu queria falar desse último trimestre. Foi uma bênção, foi muito edificante, foi muito divertido, aprendemos bastante. E que no próximo trimestre nós possamos continuar com essas aulas criativas, edificantes, e que possamos aprender cada dia mais sobre o reino. Amém. Oi, meu nome é Doraci, né? E esse ano, né, já estamos no final, e a EBD foi o máximo, foi muito bom, foi uns aprendizados muito bom, muito gracioso, né? Esse trimestre foi muito bom. Entendeu? Aí aprendemos muitas coisas, o que precisamos mais para o ano 24, que seja melhor do que esse ano, né? Bem trabalhados, não esquecer, né, de dar boas-vindas aos nossos visitantes e curtir, né, compartilhar, porque compartilhando, né, a palavra de Deus se estende mais ainda, né? A palavra de Deus vai aonde a gente não podemos ir, a palavra de Deus vai, né? Isso tem sido muito bom.
A paz do Senhor, meus irmãos, estamos felizes, alegres. Terminamos mais um trimestre da Escola Bíblica Dominical. Sem dúvida foi um tema maravilhoso, falando acerca de missões, a importância da Igreja do Senhor estar preparada para fazer missões e estar imbuída, né, neste propósito tão importante de ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Estamos agora começando um novo ciclo, um novo trimestre, falando sobre a igreja como o corpo de Cristo. Eu quero convidar você, aluno da IBD, eu quero chamar você que é aluno, que é obreiro, que é pastor, que é um integrante dessa igreja, para estar firme conosco, porque sem dúvida será um trimestre maravilhoso. Vamos aprender acerca da igreja do Senhor como um corpo, a igreja como fazendo parte integrante do corpo de Cristo e que tem as suas atribuições e que tem, aonde cada membro, né, podemos assim dizer, tem a sua função no corpo de Cristo. Você é nosso convidado especial. Deus abençoe. Nós estaremos estudando este trimestre a revista Lições Bíblicas da CPAD. O assunto deste trimestre é o corpo de Cristo, a origem, natureza, vocação da igreja no mundo. Essa revista é escrita pelo pastor José Gonçalves, pastor da Assembleia de Deus no Piauí. Nós estaremos estudando sobre a eclesiologia, que é a doutrina que estuda a igreja, sua origem, os seus ofícios, suas ordenanças. Será um tempo de aprender muito sobre o ministério, sobre a disciplina, sobre o batismo, sobre a ceia do Senhor, sobre o culto, sobre o papel da pregação no culto e o poder de Deus na missão da igreja. Será um tempo gracioso para você crescer um pouco e entender a importância gloriosa da Igreja de Jesus Cristo. Essa é uma aula teológica, bíblica, prática sobre a eclesiologia, a doutrina da igreja, para que você possa aprender e crescer mais em Deus. A doutrina da igreja é uma doutrina essencial para você compreender o seu papel no reino de Deus. Hoje essa doutrina tem sido muito atacada, as pessoas têm desprezado a doutrina da igreja. A igreja não é uma ideia de homens, ela não é uma instituição humana, ela foi criada por Deus, ela é uma ideia de Deus. E a palavra igreja hoje tem vários significados, né? As pessoas valoram a palavra com conceitos que não se encaixam nas Escrituras, e elas às vezes torcem isso de acordo com o seu bel prazer, a fim de justificar uma posição que contraria, por exemplo, a verdadeira essência da igreja cristã. Primeira coisa, a gente precisa entender que a igreja é um corpo. Então, eu não sou a igreja, eu sou membro da igreja de Jesus Cristo. Então, eu sozinho não sou igreja, porque a palavra igreja traz a ideia de reunião, né? É uma ideia de uma palavra coletiva. Então, a igreja é a reunião, é o ajuntamento, é a congregação, é a sinagoga, é a assembleia daqueles que congregam para adorar e servir a Deus. A igreja, então, ela nasce no coração de Deus, ela é inaugurada no Novo Testamento, no livro de Atos, quando o Espírito Santo desce sobre a igreja, e ela se torna um lugar, primeiro, de conversão. Uma pessoa entra na igreja por meio do novo nascimento, em que ela faz parte, ela passa a fazer parte do povo de Deus. Ninguém se torna membro de uma igreja se não nascer de novo. O batismo é uma cerimônia pública que deve explicar de forma gráfica, de forma cinematográfica, por assim dizer, o que acontece no mundo espiritual. A pessoa morre para o mundo, ela nasce, ressuscita agora para o reino de Deus. Ela está trocando de reino. Antes ela pertencia ao reino das trevas e agora ela pertence ao reino da luz. Então a palavra igreja, né, que é a palavra mais usada no Novo Testamento, que é eclésia, ela tem duas conotações, né? Ela é a junção da palavra ek, que é chamados para fora, né? E kalel, que é chamados. Ou seja, a palavra então tem duas conotações. Aqueles que foram chamados, né, do mundo para a igreja, ou seja, a ideia de chamados e a ideia de reunião classifica então o significado da palavra eclésia no Novo Testamento. Então, o que é a igreja? É a reunião daqueles que são chamados para fazer parte do reino de Deus,
por meio do Espírito Santo. Então a igreja é feita por aqueles que nasceram de novo, é um lugar de alimento, é um lugar de instrumento, é um lugar de crescimento espiritual, é um lugar onde nós estamos edificados, onde nós temos comunhão uns com os outros e onde nós somos lavados e santificados por meio da presença de Deus. Ninguém pode ser igreja em casa, né? Nós somos igreja quando nós nos reunimos para podermos cultuarmos a Deus. Então eu queria ler aqui uma definição para vocês de igreja, talvez do nosso expoente teológico, né, que é o Stanley Orton, que é um teólogo das Assembleias de Deus nos Estados Unidos. Esse é um livro da CPAD que você pode depois adquirir, Teologia Sistemática, e ele define a palavra igreja na sua página 537 desse livro. Lá no finalzinho do capítulo ele fala assim: hoje, igreja comporta vários significados. Refere-se frequentemente ao prédio onde os crentes se reúnem. Por exemplo, estamos indo à igreja, ou seja, ao prédio onde está a igreja, o local onde os cristãos se reúnem. Pode indicar a nossa comunhão local ou denominação. Minha igreja ensina, por exemplo, o batismo por imersão, ensina o batismo com o Espírito Santo como a evidência do falar em línguas. Ou a um grupo religioso regional ou nacional. Por exemplo, a Igreja da Inglaterra, a Igreja do Brasil, a Igreja da América. A palavra é empregada frequentemente com referência a todos os crentes nascidos de novo, independentemente de suas diferenças geográficas e culturais. Então, a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas seja como for, o significado bíblico de igreja refere-se primeiramente não às instituições e culturas, mas sim às pessoas reconciliadas com Deus mediante a obra salvífica de Cristo, que agora pertence a Ele. Está aqui uma definição concisa, mas prática para você do que é a igreja. Que você possa, então, saborear de tudo aquilo que nós vamos ensinar a você nessa manhã. A paz do Senhor Jesus, irmãos, estamos aqui no quadro Família Firmado na Palavra. Meu nome é presbítero Marcelo, estou aqui com a minha família, com a minha digníssima esposa. Meu nome é Antônia, a paz do Senhor, irmãos. Com a minha filha. Paz, irmãos, meu nome é Sofia. O texto da nossa lição está em Atos, capítulo 2, versículo 38, e diz o seguinte: disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. A nossa verdade prática: a igreja é a família de Deus, comprada com o sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo. Louvado seja Deus. Glória a Deus. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em Atos, do capítulo 2, versículo 1 e 2, e versículo 37 e 38. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Amém. Essa lição promete, irmãos. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família. Nós vamos voltar para o estúdio com os nossos professores. Amém. Tchauzinho. Deus abençoe. Então a gente vai falar sobre a origem da igreja. Essa é uma lição que dá para a gente informações importantes de quão relevante e quão importante é a igreja. Muitas pessoas têm subestimado, né, ou dando pouca importância à igreja, mas a igreja é, né, a essência real onde os cristãos se movem, vivem, né, e exercem seus dons e a comunhão. A igreja é, né, por natureza, a noiva de Cristo. E veja, tanto os apóstolos como o Novo Testamento dão uma importância muito grande à igreja,
quando eu falo igreja, eu estou me referindo, né, de forma geral. A gente tem uma tendência, né, Mansur, de pensar na igreja só como organismo espiritual. Verdade. Mas a igreja também ela é uma instituição, né, ela é um prédio. Por quê? Porque a gente se reúne, né, no local físico, e ela também tem atividades sociais, espirituais, relacionais, de comunhão. Então, a igreja abrange todas as dimensões, vamos dizer assim, do indivíduo, né? Sim. Porque ela é uma ideia de Deus, então ela é o local, o seio, onde tudo que a gente a gente vive, né? Então, na igreja tem relacionamentos, na igreja tem culto, na igreja tem festa, tem casamento, né? Então, a igreja não é somente ajuntamento daquelas pessoas, né? Verdade. É um local onde a gente está, onde a gente convive, onde a gente se reúne. Perfeito. Desse jeito. Perfeito. Tanto é que o Novo Testamento usa muito você vai para a carta, por exemplo, a carta de Paulo, a igreja de Deus, né, em Corinto, a igreja em Filipe, a igreja em Tessalônica. Então, essa igreja ela tem um endereço na terra e ela tem um endereço no céu. Ela é de Deus, mas ela está em um lugar físico onde as pessoas a quem Paulo está dirigindo, ou um autor bíblico, aquela igreja, sabe o local exato, o endereço, na casa de alguém. Tem um local. Eles estão destinados. Vamos em tal local, vamos reunir em tal local. Essa é a igreja. Essa é a igreja. Então, a igreja, ela abarca muito mais do que o sentido espiritual, né? Que as pessoas às vezes querem separar. As paredes não é a igreja, né? Essa ênfase, embora seja parcialmente verdade, mas as paredes onde nós nos reunimos, né, é o local onde a igreja acontece. Inclusive, tem muitas das pessoas, eles entendem que a igreja é só a reunião, só aquele grupo de pessoas que estão ali junto para cultuar. E muitas pessoas acham que a igreja é somente essas pessoas. E não é. A gente vê a igreja num sentido, no geral. Né? Então, todas as nossas dimensões humanas são abarcadas pela igreja, né? Então, a igreja cuida do indivíduo desde o nascimento. Por exemplo, uma criança que nasce na igreja, né? Ela é apresentada na igreja, ela é instruída na igreja, ela cresce no ambiente da igreja. Sim. Então, a igreja é uma palavra que tem muito mais importância e relevância e abarca muito mais do que quando a gente restringe o conceito a só a reunião, a só a igreja universal espiritual, né? E não a igreja física. Então, ela é invisível e, ao mesmo tempo, ela é visível, né? Invisível nessa questão, quando as pessoas falam, vamos na igreja, estão indo no templo, estão indo em algum lugar. Entendeu? Então, ali eles estão direcionados a um endereço, como você falou, um endereço, um local para se reunir, para se formar uma igreja na igreja. Na igreja. Seria isso aí, né? A palavra é muito complexa, né? Porque ela abrange todas as dimensões da igreja. Então, a igreja é onde as pessoas vivem, né? É onde elas crescem, é onde elas são forjadas, né? Então, se a gente pensa em discipulado, a gente fala em vivência, em tempo, em comunhão, experiência, em relacionamento interpessoal. Sim. Então, a igreja ela é uma instituição porque ela abarca todos os elementos da vida do indivíduo, né? Verdade, seja material, seja emocional, seja espiritual. A gente tem uma dificuldade muito grande de ver o indivíduo como um todo. A gente sempre divide o indivíduo como espiritual, como relacional. Para você ver, né? As pessoas são casadas, embora as pessoas vivem maritalmente junto com uma mulher numa casa, mas os princípios que regem aquela relação estão na igreja, né? É verdade. É lá que a Bíblia é ensinada, as pessoas são orientadas e treinadas para exercer esse papel. Então, a lição de hoje vai mostrar para a gente a importância que a igreja tem. Ela é chamada de a coluna e a firmeza, né, da verdade. Veja, a igreja é a estrutura sobre a qual nós edificamos nossa vida. Mas nossa vida no sentido de existência, né? A gente edifica
nossas emoções, nossos relacionamentos, nossa comunhão, nossa vivência. A gente aprende, por exemplo, na igreja, como, por exemplo, a gente não consegue desassociar a questão do trabalho da igreja. Embora a gente exerça o trabalho fora da igreja, lá no ambiente secular, mas os princípios que regem a gente lá no trabalho nascem da igreja. E um aprendizado que a gente tem nisso aí, quando se diz coluna. A coluna é uma estrutura, e nós, como igreja, nós saímos até para ir naquela estrutura, naquela coluna, se reunir para nos sustentarmos. E ali nós vamos buscar a espiritualidade. Então, a coluna é aonde a gente vai, que é a igreja formada também. Perfeito. E é verdade, né? E a coluna, ela é um sustentáculo, né? Sustentáculo, exatamente. Uma casa, ela só se sustenta por causa de suas colunas, Sim. né? Então, a igreja é uma edificação, né? Uma construção tanto espiritual, como física, como emocional, como relacional, como vivencial. Ou seja, toda a existência humana está dentro do padrão da igreja. Ou seja, quando a gente fala de igreja, nós estamos falando de indivíduos em sua vida total, vivendo dentro de uma comunidade, né, de uma reunião, de uma assembleia, de uma junção de pessoas que foram salvas por Jesus Cristo e que são a habitação do Espírito Santo, né? O Espírito Santo habita na igreja, né? No meio e individualmente nos crentes. Hoje as pessoas tendem a dar muita importância ao individualismo, né? Essa ideia pós-moderna valoriza muito a individualidade em detrimento da maioria. E hoje é muito, inclusive a própria espiritualidade moderna, né, dá ênfase muito ao indivíduo e não ao eu e não ao nós, né? Verdade. Muita música cantada hoje no meio cristão valoriza muito o individualismo, mas não vê a igreja, né? E na Bíblia nós sempre somos tratados como a igreja, né? São os eleitos, são os santos, são os chamados, os salvos, os amados, né? Então, você vê que a nossa estrutura é uma estrutura coletiva, né? A própria metáfora da igreja como corpo, né, que não é só uma metáfora, ela é a essência da igreja, né? É uma junção de irmãos que estão interrelacionados como um corpo, né? Cada um é um órgão, cada um é um pensamento, uma questão diferente. Diferente. As pessoas estão juntas ali, mas cada um tem o seu pensamento, cada um está buscando algo. Então, tá aí Ou seja, é verdade, cada um tem a sua função, o seu dom, né? Exerce uma função na igreja, de tal forma que a igreja a metáfora do corpo não é somente uma metáfora, ela é a essência daquilo que é a igreja. Ela funciona como um corpo, onde Cristo é a cabeça, né? Onde Cristo é o líder dessa igreja. Então, o primeiro ponto aí fala do povo de Deus na Bíblia e na história. No Antigo Testamento, o termo carral é usado para se referir a um ajuntamento do povo de Deus que estava debaixo do antigo pacto, que era a lei de Moisés. Então, nesse sentido, essa expressão é usada para uma convocação, para uma assembleia, que pode se referir a uma multidão, a uma congregação. E por isso Israel é chamado, né, de Adar, né, Adar Carral, né? Congregação do povo, né? É também usado como um grande ajuntamento, ou seja, de tal forma que a palavra é usada para também se referir a todo o Israel, como também especificamente quando Israel se reunia à beira do templo como uma assembleia, né? Como uma congregação. Então, no Antigo Testamento, a palavra assembleia, a palavra congregação, a palavra multidão, a palavra ajuntamento é usada pela palavra traduzida, né? Ou os escritores bíblicos usaram a palavra carral, que é o hebraico usado para essas designações. No novo... Pode falar. Nesse sentido, essa palavra carral é descrito como juntar pessoas,
não é isso? Isso. É um ajuntamento, de pessoas. Uma reunião das pessoas. E no Novo Testamento, a palavra cognata, né, a palavra que é usada para poder se referir a esse ajuntamento, que é a palavra correspondente do hebraico, kahal, é eclésia, né, ou eclesia. A eclésia é o termo usado, né, para se referir também a um ajuntamento, também a uma reunião, a uma assembleia. No Novo Testamento, é a palavra que é usada para se referir à Assembleia dos Santos. Por exemplo, aquele texto de Hebreus que diz, né, a Assembleia dos Primogênitos, né, a palavra lá é eclésia. Então, reunião, ajuntamento, multidão, assembleia, congregação. Na verdade, essa reunião ela pode ser esse ajuntamento de pessoas para fins culticos ou não, para decisões, para reuniões, para ajuntar as pessoas, né, para trazer para uma grande reunião. Então, essa palavra, ela se traduz nisso, juntar pessoas, estarem juntos, fazerem algo trabalhado, discutido, nesse sentido, né? Nesse sentido. Às vezes, por exemplo, até uma reunião de casamento, né, é uma igreja, né? Você vê que legal, né? Mas a palavra acabou se tornando um termo técnico no Novo Testamento para se referir, então, à junção dos salvos, né? De forma mais específica. Então, a igreja é a reunião dos salvos, né? Daqueles que fazem parte da igreja de Deus. É a comunidade dos salvos, né? Então, Paulo sempre saúda a igreja. O uso dos dons espirituais acontece no âmbito da igreja, o culto acontece, né, na igreja, na reunião. Então, o que é a igreja? É um local onde as pessoas saem das suas casas e se juntam para um fim específico de adorar a Deus. Então, no Novo Testamento, a palavra eclésia substitui a palavra carral do Antigo Testamento. Na história da igreja, muitas pessoas acreditam, né, que a igreja subsiste porque ela é governada por Pedro e seus bispos e seus sucessores. Essa é uma ideia, né, do catolicismo de considerar Pedro, né, como a pedra, como o fundamento, né? Jesus disse, início de tudo, né? O começo, né? Jesus falou assim, tu és Pedro, né? E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, né? A palavra Pedro é Petros, é fragmento, pedaço de pedra. E sobre esta pedra, que o grego é Petra, né? É rocha firme, que era Jesus, edificarei a minha igreja. Então, na visão católica, a igreja apostólica romana, né? É a igreja católica no sentido de ser o catolicismo romano, né? Que difere hoje dos protestantes. Então, na visão deles, não há salvação fora da Igreja Católica, porque ela é herdeira de Pedro, né? E aí esquecem que Pedro não é a pedra de esquina, né? Pedro não é a rocha sobre qual Cristo construiu a igreja. A igreja foi construída sobre o fundamento que é Jesus Cristo. Então, a reforma protestante tirou essa ideia e deu o sentido do que de fato é uma igreja bíblica. O que é uma igreja bíblica? É uma congregação local de pessoas regeneradas e batizadas após a profissão de fé. Então, o que é no Novo Testamento, o que é também a reforma resgatou, né, esse sentido de igreja? A junção, é uma comunidade de pessoas salvas, redimidas, perdoadas, batizadas e que vivem em comunhão. Ou seja, a igreja é a comunidade daqueles que nasceram de novo. Qual é a condição para alguém ser igreja? É alguém que nasceu de novo, ou seja, ouviu a pregação do evangelho, creu, se arrependeu, nasceu de novo e como nova criatura ela é batizada. Por isso que o batismo é necessário, né? Porque o batismo representa a condição de uma nova vida. Ou seja, significa que ele está sendo lavado dos seus pecados, está morrendo para a antiga vida e nascendo para uma nova vida. Esse novo nascer, a pessoa está dizendo, eu agora faço parte de uma nova comunidade
de pessoas, que é a igreja. A igreja, é verdade. Então, a igreja é a junção dos convertidos. Então, o corpo de Cristo, que é a habitação do Espírito Santo, e que agora vive para desempenhar a grande comissão, né, onde cada crente nascido do Espírito Santo é parte integrante da Assembleia Universal e da Igreja dos Primogênitos, daqueles que estão inscritos lá no céu. Agora, a outra questão, o irmão Mansur vai poder falar, o segundo ponto, a igreja como criação divina. Irmão Mansur, por favor. A igreja como um ideal de Deus. Na verdade, a igreja, ela nasceu não do homem, não de pessoas, mas nasceu no coração de Deus. Dessa forma que ela foi idealizada já por Deus. Em sua essência, ela é um projeto divino. E quando nós falamos em projeto divino, obviamente, a criação foi de Deus, não foi o homem que imaginou, não, já estava no coração de Deus. Ou seja, não foi uma ideia do homem. Não, já estava no coração de Deus. E como também ele nos elegeu, as pessoas que iam para a igreja iriam buscar a espiritualidade para nos encher. Ele nos elegeu, ele nos colocou lá, ele nos levou até esse ajuntamento de pessoas. E também diz que, como também nos elegeu nele, Cristo, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Isso mesmo. Na sua carta aos Efésios, o apóstolo Paulo fala de um mistério que estava oculto. Esse mistério que fora revelado era exatamente a igreja. Esse mistério, quando as pessoas se juntavam, iam para lá, então ali estava se formando, ali estava nascendo a igreja. E isso porque no Novo Testamento você não tem a ideia de igreja, né? É um mistério que esteve oculto no tempo do Antigo Testamento, mas que vai ser revelado. Embora a igreja está desde os tempos eternos no coração de Deus, ela vai ser revelada no Novo Testamento, mas ela é oculta do Antigo Testamento. Porque lá, enquanto Israel era o único povo chamado, na igreja todos os povos fazem parte desse chamado de Deus. Né? Que na verdade, a igreja ela já existia no coração de Deus, que depois foi nos ajuntando, nos levando, fomos perdoados nossos pecados até nós fazermos aquele ajuntamento diante da igreja. Assim Cristo amou a igreja e se entregou por ela. E num outro ponto diz, a igreja como uma realidade concreta. O que quer dizer uma realidade concreta? Uma realidade concreta é quando as pessoas vão para a igreja, estão juntas ali, estão professando uma fé, estão vivendo aquele momento, estão se ajuntando para que possam sentir o Espírito Santo de Deus sobre aquelas pessoas que ali estão. Não é isso, pastor? É isso mesmo. A gente também, como a gente viu, a igreja ela não ficou apenas na mente de Deus, como eu acabei de falar agora, né? Ela passou a existir de uma forma concreta. O que é ser concreta nessa situação? É nós estarmos juntos, professando a fé, buscando o Espírito Santo. É dessa forma que a igreja, cada vez mais, ela vai se firmando. Ou seja, embora a espiritualidade seja uma coisa espiritual, né, místico, não pode tocar pelas mãos, mas a vivência dela é real, né, é concreta. São pessoas reais, num espaço real, alimentando uma fé também, que embora espiritual, mas também real. Perfeito. E tanto aí está dizendo, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho nascido de mulher, nascido sobre a lei. Dessa forma, a igreja que existia apenas no coração e na mente de Deus se tornava uma realidade concreta, quando o Espírito Santo é derramado no Pentecostes após a ressurreição de Jesus. Enfim, quando as pessoas se reuniam, lá estavam, né? Acredito, e a gente pode ver aqui, que ela estava somente no coração de Deus. Quando começaram a se juntar as pessoas, ela se tornou uma realidade maior do coração de Deus para as pessoas que estavam se ajuntando. É isso aí. Não é isso, quando derramou o Pentecostes. O Pentecoste é a inauguração da igreja, né?
quando o Espírito Santo batiza a igreja, ele a enche de poder, então ela se posiciona agora como igreja de Jesus. Né? Foi nesse momento, então, que existia só no coração de Deus. Quando desceu o Pentecostes, teve aquele ajuntamento das pessoas, né? Então aí as pessoas começaram a estar ali mais presentes a Deus. Ou seja, agora oficialmente, né, havia uma reunião que seria de forma sistemática, né, constante, onde as pessoas poderiam se reunir. Né? Essa reunião que é chamado de igreja. Muito legal. A igreja como comunidade dos salvos. Né? Então, como comunidade dos salvos, a igreja primeira, ela é um grupo de regenerados pelo sangue de Cristo. O arrependimento, né, o apóstolo Pedro diz, arrependei-vos e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Ele está dizendo o seguinte, que agora as pessoas ingressam à igreja por meio do arrependimento e do batismo. Ou seja, as pessoas que fazem a profissão de fé, em que elas estão agora crendo em Jesus Cristo, que elas vão obedecer à palavra de Deus, elas se tornam membro, né, desta igreja. Ou seja, essa igreja é composta por pessoas que experimentou o arrependimento, que é a metanoia, né, que é a mudança, que é a transformação de vida, e agora essa nova humanidade, essa nova pessoa, esse novo ser humano, literalmente, né, que nasceu de novo, espiritualmente falando, pertence à comunidade do reino de Deus. Por quê? Porque o ingresso à igreja é feito por meio do arrependimento e do batismo. Então, o que é a igreja? Primeiro, ela é um grupo de regenerados pelo Espírito Santo. É gente que foi salva por meio do sacrifício de Jesus no Calvário, que foi redimido pelo sangue do Cordeiro, que foram perdoadas e que não vive mais na prática do pecado. Ou seja, gente que experimentou uma conversão, uma mudança. Ela não é mais a mesma pessoa. Isso é muito legal, né? Segundo, a igreja é constituída daqueles que são selados pelo Espírito Santo. No dia do Pentecostes, o Espírito Santo encheu a igreja, né? Por meio do Espírito de Deus, nós somos batizados, então, no corpo de Cristo e passamos a fazer parte dela. Paulo disse em 1 Coríntios 12, 13, que pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Então, na conversão, o Espírito Santo batiza as pessoas no corpo, ou seja, quando eu estou nascendo de novo, eu estou mergulhando no corpo místico, né, espiritual, que é a igreja. Ou seja, essa experiência de novo nascimento me conecta com aquela comunidade que reúne, que já teve essa experiência do novo nascimento. Por isso que a gente fala assim, no dia em que eu me converti. Por quê? Porque até então a gente não tinha uma natureza nova, não é qualquer pessoa que vem à igreja, não, eu quero ser crente dessa igreja. Não é assim que funciona, né? Ela vem, ela ouve o evangelho, ela crê em Jesus Cristo, ela é discipulada, ela evidencia os frutos do novo nascimento e então ela é batizada e ela passa a ser inserida no reino de Deus. Agora, ela é um membro pleno da igreja local e preparada para ser usada por Deus nos dons a fim de fazer parte dessa comunidade. Não é somente a pessoa chegar e dizer, vou para a igreja e estou crente, não é só isso, a pessoa tem que ser convertida, a pessoa tem que sentir algo diferente, a pessoa precisa sentir que o Espírito Santo de Deus está habitando nela, para ser uma nova pessoa. É o milagre da nova conversão, é esse mesmo. Ou seja, a conversão, o fazer parte da igreja, é uma obra de Deus, né? Por meio do Espírito Santo, que converte a pessoa e ela muda de vida. E o terceiro aqui é o batismo de Cristo e o do Espírito Santo. Então, é o batismo da pessoa no corpo, né, que é a igreja em que ela é convertida e ela agora passa a fazer parte da igreja local. E o outro é
é a chamada segunda bênção, ou o enchimento subsequente à salvação, em que a pessoa é cheia do Espírito Santo para agora fazer a obra de Deus. O primeiro batismo com o Espírito Santo batiza ela no corpo, em que ela passa a fazer parte da igreja local. O segundo batismo subsequente dá à pessoa a capacidade de fazer a obra de Deus. Então, ela vai servir a Deus, ela vai evangelizar, ela vai operar os dons espirituais, ela vai desenvolver os dons, né, a fim de exercer seu ministério na igreja. Então, esses batismos são diferentes, embora operado pelo mesmo Espírito. No primeiro batismo, o agente do batismo é o Espírito Santo. É ele que batiza a pessoa e o ambiente, o elemento onde ele é batizado é o corpo. Cá, no segundo, é diferente. O agente é Jesus Cristo. E o elemento em que a pessoa é batizada é o poder do Espírito Santo. Porque um é para ter acesso à igreja. Eu me tornei membro, eu me converti, agora eu sou salvo. O segundo, eu estou sendo preparado para poder servir a Deus e pregar o Evangelho. Então, se a gente for concluir essa lição, a igreja, então, foi fundada por Jesus Cristo. Ela existiu, então, desde os tempos eternos. Diz Tito que antes dos tempos eternos, Deus fez uma promessa a Jesus Cristo, e essa promessa de dar uma igreja, né, a ele como noiva, e ela vai ser estabelecida no tempo do Novo Testamento, principalmente quando o Espírito Santo enche a igreja. Então ela é inaugurada, e essa igreja é uma ideia, é um plano, é um projeto, né? É uma promessa de Deus, pensada antes dos tempos eternos, e ela não nasce, então, da lucubração humana, do conceito humano, de uma ideia humana. A igreja, então, tem a sua origem em Deus. Ela foi uma promessa que Deus que fez a seu filho Jesus, e ela não é a igreja. Por isso que não tem nada no mundo comparado à igreja. Você não tem nenhuma sociedade, você não tem nenhuma instituição, você não tem nenhum outro lugar do universo. Por isso que quando o culto acontece, nada no universo se compara àquilo. Primeiro que Deus está presente no culto. E Deus está ali de um jeito que ele não está nem no céu. Ele está ali para salvar, ele está ali para abençoar, ele está ali para ser adorado pelos homens. Ele está ali como elemento redentor, né, por meio de Jesus Cristo e aplicado pelo Espírito Santo. A reunião acontece ali de pessoas que agora fazem parte do reino de Deus, que é o oposto das outras pessoas que fazem parte do reino das trevas. Então as pessoas que estão ali pertencem a Deus e não mais o diabo. Não vive mais debaixo do pecado, mas debaixo da graça de Deus. E o destino desse grupo não é mais o inferno, é o reino eterno. Ou seja, quando a igreja se reúne como um grupo que se opõe às trevas, né, que se opõe ao mundo, como uma comunidade de salvos, de regenerados, de santificados, e que agora são herdeiros de Jesus Cristo. E nessa conclusão aí também, de fato, como eu posso ver, as pessoas, elas para sentir verdadeiramente a presença de Deus, para estar junto de Deus, elas têm que vir para a igreja. Não adianta ser convertido, veio um dia, não veio, elas têm que vir para a igreja, elas têm que estar junto das pessoas, porque é na igreja que a gente consegue sentir realmente a presença de Deus. Porque tem muitas pessoas que até dizem, eu sinto a presença de Deus. Não. Verdade. Vem para a igreja, verdade. Tem que estar ajuntado, tem que estar todos juntos ali. Você vê, como a igreja é uma comunidade onde todos têm o mesmo objetivo, por isso que você não consegue ser crente em casa, né? Hoje surgiu uma nova heresia, né, de que as pessoas podem ser crente em casa. Mas você vê, em casa elas não podem batizar. Quem faz o batismo é uma autoridade espiritual. Elas não podem casar. Em casa, né, é uma autoridade espiritual. Elas precisam ser exortadas, disciplinadas quando estão em pecado. Quem faz isso é a reunião da igreja. Ou seja, a igreja só pode existir de forma plena, né, como ensina as Escrituras, se ela for uma reunião. Quando Paulo escreve as suas cartas, né, ele fala assim, a igreja que está em tal lugar
aos bispos e diáconos, ou seja, ele trata a igreja de membros e trata a liderança da igreja, ou seja, é uma igreja que tem funções, que tem um ministério, Sim. que tem uma organização, e ela reúne em um lugar. Ela não é uma junção de uma família, ela é uma junção de várias famílias, né, que lá estão para produzir o crescimento um do outro por meio da pregação. Verdadeiramente, a origem da igreja é o ajuntamento. Nós temos que ir para a igreja, nós temos que estar lá presente para sentir a presença de Deus, a presença do Espírito Santo. Nós não podemos perder tempo com isso. É verdade. Por quê? Porque é na igreja que Deus fala por meio da sua palavra, né? É na igreja em que a gente é exortado, todos os dias que vamos lá, alimentados, ajudados, orientados, a fim de poder servir a Deus melhor. É na igreja que a gente vai ser discipulado, a gente vai crescer em várias áreas, né? Então, ou seja, a igreja é um elemento indispensável. Embora a igreja não salva, mas os salvos estão na igreja. Entendeu? Isso é muito importante. E sim, eu quero, né, crer que Deus vai ajudar muitos nossos irmãos, né, Massu, nesse tempo dessa revista, porque vai tirar muitas dúvidas das pessoas, né, sobre muitas questões na igreja e vai auxiliar muitos irmãos de forma muito graciosa. Nessa questão, eu quero enfatizar bem assim também, para dizer para as pessoas, para os nossos irmãos, venham para a igreja. Passa a se reunir mais. Não adianta ficar em casa. Muitas das vezes a gente sabe que o culto online é importante. Quando a pessoa não pode ir, a pessoa está acamada, mas a importância de estar junto, estar ali junto com o corpo de Cristo, que somos nós, que é a igreja, estarmos juntos, presentes, para um ajudar o outro. Ajudar o outro. Então fica aí a dica para você que está em casa aí assistindo aí, que a importância de estar sempre nos cultos, de aprendendo a palavra de Deus, um ajudando o outro, de se enchendo do poder do Espírito Santo. Toda a obra que Deus já fez, Ele faz na igreja, né? É no culto que Jesus cura, que Jesus fala, que se Ele quer dar uma palavra profética, né? É a igreja reunida, né? É no culto em que as pessoas são discipuladas, elas estão instruídas. Então que Deus possa abençoar muito a sua vida para que você possa sempre estar presente. Que essas lições possam lhe trazer muitos ensinamentos graciosos. Tem uma sua. Amém. Maravilha. Amém? Que bom. Deus abençoe vocês. Amém. Deus abençoe a todos. A paz do Senhor, irmãos. O meu nome é Tainara. E o meu nome é Vitória. E hoje nós estamos aqui para inaugurar um quadro novo na EBD dos adultos. Esse trimestre em especial, nós estudaremos sobre a igreja, o corpo de Cristo. Isso aí. E no final de cada lição, nós temos algumas perguntas que são propostas pela revista. Então, como nós sabemos que vocês leram a lição, enviaram um relatório e que prestaram bastante atenção nessa aula, nós queremos fazer um desafio para vocês. E durante esse quadro, nós iremos fazer algumas perguntas e os irmãos terão aí um tempo para responder aqui no chat de forma dinâmica e ao vivo, hein, gente? Ok? Então, vou iniciar então com a primeira pergunta. Vamos lá, primeira pergunta. A que se refere o termo hebraico Kiahal no contexto do Antigo Testamento? Tempo na tela. Vamos lá, irmãos, o tempo está acabando. E quem dará a resposta para essa pergunta é o nosso querido pastor Jairo. Responde aí, pastor. Ok. Primeira pergunta. O verbo kahal se refere, né, a Israel como ajuntamento, como nação no Antigo Testamento, quando ele se juntava principalmente para fins de culto ou também para fins civil. Então, primeira pergunta respondida, vamos para a segunda pergunta, que diz assim: a que se refere o termo grego eclésia no sentido do Novo Testamento? Tempo na tela. Ah, quem prestou atenção vai conseguir responder. Vai sim, tá bem fácil. Então, tempo acabou e a resposta certa é?
A palavra eclésia é usada, né, várias vezes, quase uma centena de vezes no Novo Testamento, para se referir à igreja como local de comunhão, de reunião, de ajuntamento do povo de Deus. Então, a palavra que aparece, por essência, é a palavra eclésia, que se refere à assembleia, reunião, congregação, sinagogue, refere-se ao ajuntamento do povo de Deus para adorar a Deus em um lugar específico. Vamos fazer uma pergunta, então, bastante interessante, já que os irmãos estão bastante participativos aí no chat, nos comentários. A terceira pergunta é a seguinte: onde a igreja estava desde a eternidade? Isso aqui, até as crianças sabem responder, Vitória. Tempo na tela, então. A igreja estava no coração de Deus e na eternidade, e ela foi idealizada, criada por Deus, no tempo em que o pai faz uma promessa ao filho de dar a ele uma noiva. Essa promessa foi a primeira coisa que nós sabemos que Deus um dia disse a seu filho, de que ele daria uma noiva. Então ele deu início a tudo para poder dar a igreja a Jesus Cristo. Então a igreja está idealizada no coração do Pai desde a eternidade. E nós estamos quase chegando ao fim do nosso quadro. Então vamos agora para a nossa quarta pergunta, que diz o seguinte: como se dá o ingresso de uma pessoa à igreja? Essa tá legal, hein? Vamos ver as respostas, hein? Coloca aí no chat. Quem não respondeu ainda, agora é a sua oportunidade. Isso aí, tá fácil. Corre, falta só uma pergunta agora. E a resposta certa para essa pergunta é: como se dá a adesão de uma pessoa à igreja? Por meio do novo nascimento, por meio da conversão, quando essa pessoa tem uma experiência de mudança radical de vida, onde ela não é mais o que ela era, onde o seu caráter, sua personalidade, seus sentimentos, sua percepção, sua cosmovisão, a sua forma de ver o mundo é completamente mudada. Então ela se torna uma nova pessoa, ela se torna um convertido, um discípulo, um aluno de Jesus Cristo. E agora, irmãos, vamos para a última pergunta. Por favor, não deixa passar essa, hein? Isso aí. E a quinta pergunta diz assim: por meio de quem somos batizados no corpo de Cristo e passamos a fazer parte da igreja? Por meio de quem, Vitória? Quem? Vamos colocar no chat, gente. Vamos, bora. Responde aí no chat. E a resposta certa para essa pergunta, o pastor Jairo já vai dar, mas a gente vai se despedir de vocês, deixar aqui os parabéns para quem conseguiu responder as perguntas, que Deus abençoe, e a gente volta numa próxima aula, né, Vitória? Até a próxima. Tchau! Nós somos batizados no corpo de Cristo por meio do Espírito Santo. Então, nós temos o batismo com o Espírito Santo opera em nós dois batismos. Um batismo no corpo, quando a gente se converte através do novo nascimento, em que nós somos aceitos na família de Deus. Então, somos batizados no corpo por meio do Espírito Santo. E o batismo no Espírito Santo com uma capacitação para o serviço, que se refere à dotação dos dons espirituais para que nós possamos exercer os dons ministeriais. Deus abençoe você. Quero convidar você de forma generosa, de forma graciosa, a colaborar com as suas ofertas nesta manhã. Nós estamos, durante já um tempo, convidando você a participar conosco do voto dos 1000 valentes,
A ideia é que nós levantamos pelo menos 1.000 pessoas que possam contribuir, pelo menos por um tempo regular, até de 5 anos, para que a gente possa comprar o espaço que você está visualizando aí. Nós estamos juntando pessoas, cada um dá a sua oferta, de acordo com quando Deus pode estar trabalhando em seu coração, e de acordo com a sua voluntariedade, com o seu desejo de nos ajudar, Deus possa retribuir 100 vezes mais cada centavo que você ofertar nessa obra. Deus possa abençoar a sua vida e você possa entender a importância de você como cristão de sempre contribuir na casa de Deus. É bom que você se programe durante o ano para você ofertar as suas ofertas na EBD. Eu, por exemplo, já chego no primeiro mês do ano, em janeiro, já dou toda a minha oferta da escola dominical, já que depois eu mando o relatório toda semana. Então, o tesoureiro já desconta de mim todo aquele valor durante o ano, para que eu possa contribuir sempre e ser fiel nas minhas ofertas. Você pode fazer isso a cada 6 meses, você pode fazer isso passando o cartão de crédito aqui na igreja, você pode fazer isso pelo Pix, você pode fazer pelo depósito, você pode combinar isso depois com o nosso tesoureiro. Se você não é membro daqui e quiser contribuir também, esteja à vontade para ajudar a gente. Está aparecendo aqui nossos links bancários para que você possa ofertar de forma graciosa. Eu quero orar por você que participou dessa aula, que vai ofertar, que Deus possa te abençoar graciosamente. Senhor, muito obrigado por essa aula, muito obrigado por cada irmão que participou, por cada visitante, que o Senhor possa multiplicar cada vez mais os alunos que estarão ouvindo a nossa EBD online, que o Senhor possa retribuir com bênçãos espirituais aqueles que estão assistindo a nossa EBD em qualquer lugar do país, que estão contribuindo, que o Senhor possa multiplicar 100 vezes mais, que o Senhor possa curar aqueles que estão enfermos, que sejam restaurados em nome de Jesus. Aqueles que precisam de uma bênção especial, que o Senhor conceda a sua obra, Senhor. Faz as tuas obras maravilhosas nesta manhã. Nós oramos assim, no nome de Jesus. Amém. Nada vai me